Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de nos expormos à Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela obra completa de Jesus Cristo em nós e através de nós. E nesse momento nós nos submetemos, Senhor, à Tua presença, à ação e à liberdade do Teu Santo Espírito, Senhor, em cada momento, Senhor, deste culto. Senhor, cremos na cura, cremos em milagres, cremos no sobrenatural, cremos na manifestação da Tua presença, do Teu poder, cremos no Espírito Santo, cremos na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta família. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem depositado na vida dos Teus servos. E nesse momento, Senhor, queremos declarar, Senhor, a liberdade, Senhor, em Ti, a liberdade do Teu Santo Espírito, Senhor, através, Senhor, da vida do Rômulo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza? Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Queridos, para mim é um privilégio estar aqui. Eu até brinquei hoje na mesa, tomando um café com o Marco, né? Falei, eu vim ver um dos meus professores, eu não vim para falar. Então o Marco me criou praticamente, e eu estou aqui, eu vim participar do churrasco, eu vim para dormir lá na casa dele, eu vim para conversar com ele, eu vim para escutar, eu vim para pegar conselhos, mas ele quis que eu falasse. E para mim é um privilégio. Eu tenho eu saio pouco lá da Comunhão Cristal de Curitiba, eu vou em poucos lugares, eu saio pouco de lá, eu fico bastante lá pregando para as pessoas de lá e conversando com as pessoas de lá. Eu e minha esposa, a gente trabalha com o Ministério de Jovens lá em Curitiba, na aba de Curitiba. Hoje a gente tem crescido numericamente também. Nós sabemos que esse não é o mais importante, nós temos visto pessoas que têm entendido a sua estatura no varão perfeito, quem são em Cristo Jesus. E isso a gente vê que isso tem trazido diferença. Esses dias eu estava conversando com um menino, ele falou, Rômulo, você lembra que eu cheguei aqui 1 ano e meio atrás mais ou menos, e eu pedi dinheiro para eu poder ir no retiro de jovens? Eu falei, eu lembro. Ele falou, lembra que você teve que pagar quase todo o meu retiro? Eu falei, lembro. Ele falou, no segundo retiro que eu tive que ir, lembra que eu vim pedir dinheiro para você, para poder ir no retiro? Eu falei, lembro. E você teve que pagar todo o meu retiro? Eu falei, lembro. Estava fazendo falta lá em casa, lembrava de tudo isso, brincadeira. Mas a terceira vez que ele veio no retiro, ele falou, lembra que eu vim pedir dinheiro para ir no retiro? Eu falei, lembro. Ele falou, lembra que você teve que pagar todo o meu retiro? Eu falei, lembro. Daí no retiro agora que passou, faz 1 mês, ele falou, então hoje eu vim e paguei de mais uma pessoa. Por causa da mensagem que vocês têm pregado e investido na minha vida. Por causa das mensagens e da palavra que vocês têm depositado e declarado no meu coração. Crescendo, mudando mentalidades, mudando a forma de pensar, edificando pessoas. Às vezes eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que a gente fala, e parece que as pessoas muitas vezes não estão, compreendendo aquilo que você queria que elas compreendessem, e de repente eles vêm com um testemunho como esse e falam, o que tem sido semeado na minha vida tem influenciado minhas finanças, tem influenciado a forma como eu me relaciono com meus pais, tem influenciado a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então é um privilégio para mim ter me tornado assim um pregador da palavra de Deus. É um privilégio para mim. Eu sempre falo isso quando o Marco está presente, mas ele fez parte disso. Eu lembro quando eu tinha lá 9 anos, pouco menos, às vezes 8 até 10 anos ali, e a gente ainda ia com as crianças lá na frente, no culto, e a gente orava pelas crianças, e depois as crianças iam para a escola bíblica infantil, E ele vinha por trás assim do nada, colocava um microfone e falava, você ora hoje? E aí você ficava gaguejando lá, suava, tremia. O culpado então de eu estar aqui hoje é o Marco. Para mim é um privilégio, Eu quero trazer um pensamento hoje, eu sei que é um culto de curas, então eu quero ver se a gente consegue trabalhar em cima de uma ideia. Eu quero falar sobre como nós fomos justificados. Eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus.
Eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas muitas pessoas têm ouvido a mensagem que nós pregamos e eles falam assim: eu entendo esse negócio de graça, eu entendo essa mensagem da graça, mas Deus é gracioso, mas Ele também é justiça. E eu falo para eles isso mesmo, eu quero receber essa graça e essa justiça de Deus mesmo. Eu não quero ficar longe dela não. Por quê? Porque as pessoas às vezes entendem que justiça é juízo. E justiça não é juízo. Graça e justiça são os ingredientes de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela transgressão de muitos, pela transgressão de um só, quem foi que transgrediu a ordem de Deus? Foi um homem chamado Adão. Ou seja, você não era considerado pecador por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, mas você era considerado pecador por causa do erro de um homem chamado Adão. Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Mas muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de vários, não, de um único homem, Jesus Cristo. Olha a riqueza desse texto. Nós não fomos feitos pecadores porque nós erramos. Deus não está de olho nas nossas atitudes. Ele não está interessado se você vai acertar ou se você vai errar. Deus, ele está interessado em você. Ele sabe que o erro que nos levou a sermos considerados homens caídos não foi seu, mas foi de um homem chamado Adão. E você herda a natureza pecaminosa, a natureza caída, por causa desse homem chamado Adão. Você acha justo o seu tataravô adquirir uma dívida e você ter que pagar ela hoje? Você acha isso justo? Pois é, Deus também não achava, por isso Ele mandou o Filho dele para resolver a dívida que Adão havia contraído. Nós sabemos que foi por causa da desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Ou seja, doença, tudo que é injusto, enfermidades, intrigas, ira, raiva, violência, todas essas coisas não foram feitas por Deus e colocadas no homem, mas elas vieram junto com a desobediência de Adão e elas entraram por causa do pecado. Ou seja, tudo isso que nós olhamos no noticiário, a Bíblia diz que a morte reinou por causa do pecado desse homem chamado Adão. Tudo isso que nós vemos e nós chegamos a falar assim: ei, o mundo não tem mais jeito, não é mesmo? Olha o que apareceu na notícia, um pai matou o filho matou a mãe, a avó roubou a neta, sei lá. Nós olhamos todas essas coisas e falamos: o mundo está perdido. Mas a Bíblia diz que muito mais do que aquilo que a morte é capaz de fazer, foi capaz de fazer, eu e você somos capazes de fazer. A justiça e a bondade que fluem da minha vida e da sua vida são muito maiores do que aquilo que a morte tem tentado causar na vida da humanidade. Eu e você fomos feitos livres em Cristo Jesus. Nós fomos feitos justiça. E o desejo de Deus para mim e para você é que nós reinemos, que nós possamos reinar em vida. Deus te fez para quê? Reinar em vida. Qual é o seu propósito? Ser um rei. Qual é o seu chamado? Reinar. Se nós somos filhos do rei, o propósito de um príncipe é se tornar rei e reinar. E nós somos filhos do rei dos reis. Ou seja, você não é uma vítima. Você não é um coitado. As circunstâncias não são o que definem quem você é. Aquilo que você faz não define quem você é. Aquilo que você diz não define quem você é. O que define você é o que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que criou você para você ser um rei e um sacerdote. O interessante é que nós perdemos essa posição por causa do pecado de Adão. Adão errou e nós caímos.
Nós estávamos longe de Deus. Todos pecaram em Adão e foram destituídos da presença, da glória de Deus. A Bíblia nos ensina isso. E eu quero explicar um pouco mais então sobre justiça. Nós sabemos que para reinar em vida, nós lemos no versículo, nós precisamos receber esses dois ingredientes: a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. O que é a imensa provisão da graça? É como se fosse os materiais necessários, as coisas necessárias que Deus te dá para que você possa construir um prédio, por exemplo. E o que é a dádiva da justiça? O que é o presente da justiça? Ele te deu o título de engenheiro. Com o título de engenheiro e o material necessário, você constrói um prédio. Com a imensa provisão da graça e o título de filho de rei em Cristo Jesus, você estabelece o reino de Deus, você reina em vida. São os dois ingredientes de Deus para nós podermos reinar em vida. Eu não vou falar da graça hoje, mas eu quero falar sobre a justiça. E a justiça me lembra de um exemplo de um menino que, imagine comigo, um menino de 18 anos mais ou menos, vai numa festa, bebe mais do que deveria, pega o carro dele, novo, tirou a carteira ontem, pegou a carteira ontem e saiu para comemorar que tinha tirado a carteira. Ele sai na rua e atropela uma criança de 3 anos. Você consegue imaginar essa cena? Imagine a dor, a tristeza que ali, começa a se manifestar naquela situação. De repente aparece o repórter, vem a TV, quer filmar, quer entrevistar, quer perguntar. Aparece a mãe da criança que estava lavando a calçada, a criança correu no meio da rua e ela falando com o repórter pergunta: o que você quer que seja feito? E a mulher vai responder: eu quero que seja feito justiça. Só que essa justiça declarada por essa mulher não é a justiça de Deus. O que essa mulher quer é que seja derramado, seja feito juízo sobre a vida daquele menino. Ela quer que ele seja condenado pelo crime que ele cometeu, não solto, não colocado numa posição liberta de novo. Deixa eu explicar. Aquele menino vai para a cadeia, ele é julgado, ele vai para a cadeia e a condenação dele é de 10 anos. Daqui 10 anos, hoje é dia 2 de novembro de 19, 2 de novembro de 29, ele está lá, é 11 horas e 59 minutos, ele está debaixo de condenação, juízo, ele ainda está preso, mas quando virar às 0 horas do dia 23, ele está livre, ele não deve mais nada pelo crime que ele cometeu um dia, não é assim? Teria como esse jovem ser preso de novo por aquele crime que ele cometeu e já pagou? Não. Teria como cobrar dele algo por ele ter cometido aquele crime 10 anos atrás, agora que ele já pagou e já sofreu a condenação? Não. Queridos, justiça é às 0 horas do dia 3 de novembro de 29. É quando ele volta à posição de liberdade. É quando ele se torna uma pessoa livre de novo. É como quando ele se torna uma pessoa capaz de andar nas ruas, capaz de voltar a ir em festas, capaz de ver os seus familiares quando quiser, capaz de ter um emprego. Quando ele é livre novamente, justiça foi feita. Vocês conseguem entender essa história naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você? Esse menino agora ele volta a ser perfeito, ele volta a ser sem culpa, sem condenação, não tem como ele ser condenado de novo. Esse menino se torna justo. E essa é uma ótima notícia para aquele menino, não é? Imagine no dia 2 de novembro de 29, perto da meia-noite, eles chegam: amanhã você vai ser solto. Você consegue imaginar a alegria dele? E agora quando o guarda vem e abre a cela e permite com que ele saia, você consegue imaginar a alegria daquele garoto? Depois de 10 anos preso, condenado, nós estávamos assim, condenados pelo pecado de Adão. Nós tínhamos uma dívida para com Deus,
Nós sofríamos, nós não fazíamos aquilo que queríamos, mas a natureza pecaminosa que herdamos de Adão guiava as nossas atitudes, guiava os nossos pensamentos, nós éramos escravos do pecado. Mas um dia, um jovem chamado Jesus Cristo, ele foi pendurado na cruz e ele pagou a dívida que nós tínhamos. Ele morreu. O salário do pecado e a morte, o nosso pecado caiu sobre ele e ele pagou a minha e a sua dívida. A Bíblia diz que ele cravou o escrito de dívida na cruz e expôs Satanás e seus demônios ao ridículo, e eles não têm mais autoridade de cobrar a mim e a você pelo crime de Adão. Nós hoje nos tornamos justiça. Nós estamos em uma posição de justiça, fomos transformados em justos. Jesus Cristo pagou uma vez por todas, é o que diz Hebreus 10:10. Hebreus 10:10 diz o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, não existe nada que eu e você possamos fazer achando que estamos sacrificando algo a Deus para que possamos receber algo dele. Não existe nada que eu e você possamos passar e considerar um sacrifício. Eu vou me sacrificar dessa forma a Deus, eu vou fazer tal coisa a Deus, para que eu possa usufruir dos benefícios da justiça. Não existe como eu e você nos justificarmos. Justiça é pela obra de um só, oferecida uma vez por todas. Isso significa que eu e você não precisamos fazer nada para nos tornar justos. Isso significa que Jesus também não vai fazer mais nada para nos tornarmos justos. O sacrifício de Jesus Cristo foi completo, foi perfeito, é consumado. Ele disse, já foi, está consumado, tetele estai. Nós não devemos mais nada. Como eu sei, em Romanos 1:17 a Bíblia diz, se você crê, você se torna justo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, não a justiça de homens. Lembra que a justiça da mulher era o juízo? A justiça de Deus é revelada. Uma justiça que do princípio ao fim é pelas obras. É pelo quanto você jejua, é pelo quanto você ora, é pelo quanto você serve. É isso que está escrito ali? Não, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Como eu me torno perfeito diante de Deus? Pela fé. Não existe nada que nós possamos fazer para nos tornarmos perfeitos diante de Deus. A única forma de nos tornarmos perfeitos diante de Deus é pela fé na obra consumada de Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça de Deus nos traz vários benefícios, e eu quero falar sobre 2 deles. Primeiro benefício: não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Nós precisamos entender que uma doença, uma enfermidade, não é algo que Deus colocou ali para eu sofrer, aprender uma lição ou alguma coisa, para que eu tenho que passar por isso, isso precisa fazer parte da minha vida, ou então eu estou pagando por um erro que eu cometi um dia. Não, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Romanos 4:25 diz, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Como eu sei, como eu recebo essa justiça? Pela fé. E no que eu preciso crer para receber essa justiça, para eu me ver livre de condenação? Creia na ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não houvesse ressuscitado, significaria que Ele teria morrido em pecado também, e não como um santo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, significaria que Ele morreu em pecado e a obra dele não limparia, não nos lavaria dos nossos pecados. Mas como Ele ressuscitou, Ele veio com o comprovante. Ele pagou a dívida e a ressurreição de Jesus Cristo é o comprovante que nós temos de que a dívida já foi paga. Queridos, não existe como dizer que Jesus Cristo não ressuscitou.
A ressurreição de Jesus Cristo é um fato científico, é um fato histórico, é um fato espiritual. Não existe, não somos nós que temos que provar a ressurreição de Cristo. São as pessoas que têm que tentar provar que Ele não ressuscitou. Não existem fatos históricos ou científicos que possam falar que Ele não ressuscitou. É um fato. Todas as pessoas têm que concordar com isso. Mesmo aquelas que não acreditam na ressurreição espiritual, eles têm que concordar. Existiu um homem chamado Jesus e Ele ressuscitou. Não existe provas de que Ele não ressuscitou. Como ser justificado? Crendo no que? Na ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se você crê na ressurreição, então você já crê na justiça de Deus. Quantos de vocês creem na ressurreição de Cristo Jesus? Então você é a justiça de Deus. Isso significa que as coisas que o diabo usava contra você para condenar você, ele não pode mais usar. Pense comigo nessa história. Um empresário, ele constrói 10 sobrados daqueles geminados, sabe? Sobradinhos, e ele vai alugar. Ele faz um condomínio de 10 sobrados e ele vai alugar aqueles sobrados. Ele coloca então as pessoas para morar lá, as pessoas alugam. Só que aquele empresário, aquele dono dos sobrados é uma pessoa muito ruim. É uma pessoa muito má. E ele cobra ele cobra o aluguel de formas horríveis. Se a pessoa fala, posso atrasar, esse mês eu não tenho, ele mete o pé na porta, bate, manda alguém lá para ameaçar. Ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa ruim para as pessoas que estão alugando aqueles sobrados. E de repente, um jovem rico vem passando, né, correndo. Aqui eu descobri que dá para correr de noite, aqui é quente, aqui é calor. Ele vem correndo e ele vê aquele senhor, aquele dono do sobrado, cobrando os aluguéis daquelas pessoas. E bem a cena que ele vê é o dono do sobrado metendo o pé na porta, entrando com raiva, gritando e falando, você tem que me pagar o que me deve. E ele fica chocado com aquilo, um jovem muito rico, ele entra ali, chama aquele dono e fala, quanto você quer pelos sobrados? Ele fala, você não vai conseguir pagar. Ele julga ele porque ele está de shortinho de corrida. Você não vai conseguir pagar. De repente ele fala, mas quanto você quer? Não, eu quero 30 milhões de reais. Ok, qual é a sua conta? Eu vou transferir. E o jovem transfere o dinheiro e compra os sobrados. No outro dia de manhã ele pega os escritos, né, de dívida dos aluguéis, cancela tudo aquilo. Ele pega um papel novo e ele escreve assim, esse sobrado agora pertence a você, a pessoa assinava o nome dela e ele deu o sobrado para cada morador. Não tinha mais aluguel. Só que no próximo mês, o antigo dono veio bater na porta. Ele bateu na porta, ele xingou, ele reclamou, alguns não entenderam aquilo, tinham o papel na mão dizendo, esse sobrado agora é meu, mas o antigo dono está aqui, aquela pessoa que sempre me cobrou estava aqui, então faz o seguinte, leva o dinheiro do aluguel. E algumas pessoas ainda pagam o dinheiro do aluguel, mas algumas outras falam, aqui não, eu tenho uma escritura de que eu sou dono deste lugar, eu não devo para você mais nada, já foi pago, é meu, eu fui livre, e a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não cobra de nós nem o aluguel, Ele te libertou e você faz o que você quiser com a sua vida. Agora quando o diabo vier cobrar você pode ter certeza de que não existe dívida, não existe condenação, você não precisa mais pagar para o diabo. Ou seja, sua tristeza, sua dificuldade financeira, sua dificuldade física, sua dificuldade na saúde, essas coisas você não precisa pagar para o diabo. Não entenda isso como algo vindo de Deus, o diabo não pode te cobrar. Você tem toda a liberdade para falar, sai daqui, diabo. O meu Senhor Jesus pagou e Ele me deu a liberdade. Nós precisamos entender que na justiça nós não somos condenados.
Aquilo que nos trazia culpa, nenhuma condenação há. Aquilo que nos trazia medo, o amor lança fora o medo. Enfermidade, doenças, o Espírito do Senhor que habita no meu corpo me dá vida. Necessidade, Ele nos fez generosos, Ele nos deu tudo o que precisamos, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Romanos 8:1 diz, portanto, agora, já, quando? Quando Jesus voltar e a gente for para o céu, é isso que está escrito ali? Agora. E como a gente não entende agora, ele escreve 2 vezes, agora, já. Para a gente entender que é já. Não é para um dia andarmos em ruas de ouro, é agora, é já. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos de vocês estão em Cristo Jesus? Ou seja, tudo que for condenação sobre a sua vida é ilegal, é injusto. Porque Jesus Cristo é a nossa justiça. Reinar em vida não pode ser apenas não sofrer, certo? Isso que eu estou descrevendo ainda é uma vida simples demais. Nós ainda estamos usufruindo de um benefício que é apenas não sofrer. Eu estava doente e Ele me dá a oportunidade de saúde. Eu estava mal financeiramente e Ele me dá a possibilidade de me erguer financeiramente. Eu estava triste e Ele me deu a possibilidade de alegria. Percebe como a gente só saiu do fundo do poço? Mas a gente ainda está sujinho, a gente ainda está precisando aprender a viver a vida fora do poço. Ou seja, compreender que não há condenação sobre as nossas vidas é apenas o primeiro passo da vida cristã. É apenas um momento da vida cristã. A Bíblia diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não... Percebe como a gente não fala o versículo inteiro? Mas tenham vida eterna. Nosso evangelho ainda prega um evangelho de não perecer, mas o que Deus tem para nós é reinar em vida e termos uma vida abundante, vida eterna. Nós ainda estamos lutando, achando que Deus é um amuleto para nós não perecermos. Mas Ele nos deu a possibilidade de vivermos uma vida abundante, reinarmos. Ele nos fez com o propósito de sermos reis. Nossa cabeça, nossa mentalidade é focada no não pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Nós paramos o versículo no pereça. E Ele quer que nós vivamos uma vida eterna. Outro versículo que diz, e a gente usa muito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Nós focamos no salário do pecado e a morte, e pregamos sobre o pecado, e falamos sobre os problemas e as condenações do pecado, mas Deus está falando, mas o dom gratuito, dom já é presente, um presente gratuito, fica mais esquisito ainda. Ele sempre fala de graça, é vida que Deus tem para você. Nós precisamos então ter uma vida muito melhor do que apenas torcer para dar certo, muito mais do que apenas não perecer. Vimos que o justo tem vida, vida que vem de um relacionamento com Deus, e o segundo benefício que nós encontramos, na justiça de Deus, chama-se paz com Deus. Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a nossa fé não é para termos paz com Deus, a nossa fé não é para não perecermos, a nossa fé não é para termos abundância, a nossa fé não é para termos um carro, a nossa fé não é para nos darmos bem com a nossa família, a nossa fé é para crermos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Todos esses benefícios e todos esses versículos que estamos lendo, eles terminam em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. A nossa fé está em Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, somos perfeitos para entrar na presença de Deus. Você já se sentiu impuro? Você já se sentiu indigno? Você já se sentiu sujo a ponto de não querer fazer um momento de devocional, a ponto de não fazer uma oração a Deus, pensando, eu não sou digno, eu não mereço falar com esse Deus tão santo? Você já passou por isso? Eu quero dizer para você que em Jesus Cristo nós temos paz
com Deus. Paz com Deus. Você tem todos os pré-requisitos necessários em Cristo Jesus para entrar na presença de Deus. Justiça é termos sido limpos e livres a tal ponto de podermos estar na presença de Deus sem nenhum complexo de inferioridade, sem achar que vamos ser castigados, de santo para santo, de justo para justo. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos paz com Ele. Tudo que Deus sempre quis foi um relacionamento. Paz com Deus não significa que você apenas não vai sofrer o que deveria sofrer, mas que você pode usufruir das coisas que Ele tem também. Quando dois países estão em paz, um com o outro, eles têm coisas em comum. Eles fazem negócios entre si, um usa de benefícios um do outro. Não é assim? Eles têm acordos entre si. Se nós temos paz com Deus, isso é um princípio de herança. E aquilo que é de Deus se torna nosso também. Vocês estão dormindo? Aquilo que é de Deus se torna nosso também. Você percebe a grandiosidade disso? Agora imagine, Deus te perdoa e ainda compartilha com você aquilo que Ele tem. Ou seja, a obra de Jesus Cristo não pagou só aquilo que você devia. Você estava lá 100 mil negativos na sua conta, Jesus não veio e depositou 100 mil reais para você ficar no 0 a 0. Ele veio e depositou 200 mil reais. Pagou a sua dívida e te deu crédito para viver uma vida em abundância. Ele não apenas te livrou do sofrimento, mas Ele te deu uma vida de reinado. Isso é justiça. Ele fala, qual que é a posição que nos encontramos na justiça? Posição de filhos de Deus. Agora imagine comigo, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu tenho uma carta aqui, é uma mensagem para você, e diz aqui que você se tornou herdeiro do Bill Gates. Você ficaria feliz? Não? Tanto faz. Você ficaria feliz sim ou não? Agora imagine se eu ler esse texto aqui para você, Romanos 8, 15 a 17, diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos do Bill Gates? De Deus. O próprio Espírito testemunha. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se nós nos identificamos com a obra de Cristo na cruz, nós nos identificamos com a obra de Cristo na ressurreição, nós nos identificamos com a obra de Cristo na glória. E por isso nós somos herdeiros, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, não existe nada neste mundo, nada nas regiões celestiais que não está disponível a você para você usar quando quiser. Não existe nada dado por Deus, criado por Deus, produzido por Deus. Aliás, Ele nos fez criaturas capazes de criar. Se você quiser, você faz coisas que nem Ele ainda fez. Porque Jesus Cristo veio e falou, vocês farão obras maiores das que eu fiz. Uau, eu não sei você, mas isso mexe comigo, eu fico feliz. Ele me livrou da condenação e Ele falou, eu tenho paz com você, você é livre para entrar na minha presença. Você não precisa entrar na presença de Deus achando que você é um pecador, um miserável, que você merece todo tipo de condenação e que se Deus quiser Ele pode pesar a mão em você. Se Deus pensar assim e fizer isso, Ele está falando que a obra de Jesus Cristo foi inútil. E Deus vai falar que a obra de Jesus Cristo foi inútil? Não. Jamais. Por isso, não há condenação sobre as nossas vidas e nós temos paz com Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu ler uma história que explica melhor todo esse conceito
que eu descrevi aqui para vocês. Mateus 27, do 15 ao 26, diz o seguinte: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, chamado ungido? Porque sabia que o haviam entregado por que mataram Jesus? Por inveja. A religião sempre vai ter inveja daqueles que são livres. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Quem vocês querem que solte? Barrabás. Próximo versículo. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Essa é a narração da história um pouco antes de Jesus pegar a cruz, andar pela via, chegar lá no alto do Monte da Caveira, ser pregado na cruz, levantado, exposto. Esse é o momento antes, a decisão de substituir a humanidade. Foi nesse momento em que aconteceu a decisão de que, ok, Jesus realmente vai para a cruz. Muitos de nós pensamos que isso é injusto. Como pode Barrabás, um homicida, um traidor, um rebelde, ele é quem deveria morrer, ele é quem deveria estar na cruz, ele é que merecia ser condenado, e Jesus santo, tão limpo, meu Jesusinho, meu querido, aquele que me salvou, imagine ele. Mas nós temos que entender o que essa história está nos dizendo. Muitos de nós julgamos Barrabás, mas Jesus amava Barrabás. Muitos de nós queremos trazer juízos sobre o tipo de pessoa que Barrabás é, mas Jesus amava o tipo de pessoa que Barrabás é. Barrabás aqui simboliza toda a humanidade. Todos nós estávamos perdidos em transgressões e delitos, todos nós estávamos perdidos, longes, todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. E a multidão ali, ela pensava: nós escolhemos Barrabás, mas na verdade, Jesus havia escolhido Barrabás. Jesus já havia escolhido substituir Barrabás na cruz. Jesus já havia escolhido ficar quieto perante Pilatos para que ele pudesse ser condenado, julgado. Jesus já havia escolhido substituir Barrabás na cruz. A Bíblia diz que, a história nos permite entender que aquela cruz já havia sido preparada para Barrabás naquele dia. A cruz não era uma madeira leve. Então imagine que uma madeira grossa, os furos já eram feitos antes dos pregos serem cravados. Então imagine uma madeira já com 2 furos preparados da distância, na medida de Barrabás. E Barrabás era maior
do que Jesus. Por isso tiveram que deslocar o ombro de Jesus para que ele se tornasse do tamanho de Barrabás. Jesus era homem santo, perfeito. Era um homem original, feito do tamanho que Deus fez para ser. Barrabás era do tamanho do pecado do homem, feito do tamanho daquilo que Deus não fez para ser. Jesus teve que assumir o pecado da humanidade sobre ele. Ele teve que se tornar do tamanho da humanidade para poder se colocar no meu e no seu lugar. Jesus, então, eles deslocaram o ombro de Jesus para que os pregos pudessem ser cravados. Eles mudaram Jesus. Jesus sempre foi perfeito e santo, mas eles mudaram Jesus para ele se tornar imperfeito como Barrabás. Mas Barrabás se torna justo. Jesus condenado. Jesus preso. Barrabás livre. Jesus morto. Você vivo. Jesus, ele tomou o lugar de Barrabás, salvou Barrabás e colocou as características dele em Barrabás. Ele salvou a você e a mim e colocou as características dele em nós. Hoje nós não somos os homicidas, os rebeldes, os injustos, aqueles que merecem a morte. Hoje em Cristo Jesus nós temos as características dele. Nós somos livres, nós somos santos, nós somos justos, nós somos perfeitos. Isso é justiça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, não tem versículo que possa ficar mais claro do que esse. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, o justo, nos substituiu para nós estarmos nele. O justo em pecador, para o pecador se tornar justo. Justiça é o estado perfeito, é o estado daqueles que não devem mais nada, é daqueles que são livres de toda condenação. Você pode repetir comigo assim: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu gostaria de ter aqui 3 momentos de oração. Eu gostaria que vocês repetissem essas orações comigo, pode ser? No primeiro momento eu queria orar assim. Se você puder sentir liberdade, diga assim comigo: eu sei que sou herdeiro do pecado de Adão. Eu confesso que o sangue de Cristo Jesus me lavou de toda a minha herança pecaminosa. Eu creio que Jesus Cristo se fez carne. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu creio que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Eu creio que Jesus Cristo está vestido de glória e honra. Eu creio que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Eu creio que Jesus Cristo em breve voltará. Eu creio que todos os poderes das trevas e todos os espíritos imundos foram derrotados e subjugados por Cristo Jesus, o meu Senhor e meu Salvador amado. Eu creio que Cristo Jesus é a dádiva da graça, é a dádiva da justiça. Eu recebo a Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, venha sobre a minha vida e enche-me. Seja o meu consolador. Amém. Aleluia. Amém.